Canal Relatos Macabros e Sinistros. Seja bem-vindo. Hospitais guardam segredos, e às vezes, esses segredos nos veem antes mesmo de percebermos sua presença. Eu nunca fui de acreditar em histórias de assombração. Sempre preferi a lógica, a ciência, os fatos. Mas naquela noite, algo aconteceu que me fez questionar tudo. Era uma madrugada comum no hospital, silenciosa, exaustiva. Eu estava de plantão revisando prontuários quando o som cortou o ar. Um código azul. Parada cardiorrespiratória. Mas a localização era impossível. A ala cirúrgica fechada desde o incêndio de 1998. O rádio crepitou, pedindo uma equipe no local. Os monitores piscavam. Senti um arrepio na nuca. Sabia que era um erro, um problema no sistema. Só podia ser. Mas algo no ar parecia diferente. Como se alguém estivesse nos esperando. Corremos até a ala fechada. As portas de vidro estavam trancadas, o corredor mergulhado em escuridão. Mas algo parecia errado. No visor digital, o alerta do código azul ainda piscava. Aquele setor não tinha eletricidade há anos. Então como? O silêncio era pesado, denso. Dei um passo à frente e senti o ar mais frio. O cheiro metálico no ar. Ferro, talvez? Não. Sangue. Isso não faz sentido, murmurou um dos enfermeiros. Essa ala foi lacrada. Como pode ter um paciente? Um bip fraco soou dentro da sala 3. Meu coração acelerou. O monitor cardíaco tinha ligado, e então, pelo vidro empoeirado, vi um reflexo. Uma sombra se moveu lá dentro. Pisquei algumas vezes, tentando focar os olhos. A sala 3 deveria estar vazia, mas pelo vidro vi algo se mover. Tem alguém aí? Murmurei, mais para mim mesmo. O eco da minha voz soou abafado, mas o monitor cardíaco dentro da sala bipava lentamente, em um ritmo estável. O som ecoava no corredor morto. Empurrei a porta. Para minha surpresa, ela se abriu com um estalo seco. O cheiro metálico ficou mais forte. A sala parecia diferente. Como se o tempo ali dentro não fosse o mesmo do restante do hospital. As paredes amareladas pelo tempo pareciam mais limpas. A mesa cirúrgica brilhava sob as luzes fluorescentes que não deveriam estar funcionando. E então, eu os vi. Uma equipe de cirurgia inteira, vestida com aventais, máscaras e luvas. Moviam-se precisos, silenciosos, como se estivessem em plena operação. Mas não havia paciente. Apenas uma maca vazia. Engoli seco. Nenhum deles olhava para mim. Nenhum parecia perceber minha presença. Dei um passo para trás e o cirurgião-chefe levantou o rosto. Seus olhos estavam escuros, vazios, mas ele me viu. E então, ele sussurrou algo. Minha pele gelou. O monitor bipou mais rápido. O que quer que estivesse acontecendo ali, eu fazia parte disso. Meus pulmões travaram. O cirurgião-chefe me olhava fixamente, mas seu rosto parecia desfocado, como uma fotografia gasta pelo tempo. Ele murmurou algo que não conseguia entender. O som era seco, abafado, como se viesse debaixo d'água. Atrás dele, os outros cirurgiões continuavam trabalhando. As mãos se moviam no vazio, segurando instrumentos que refletiam a luz fria do teto. Eles estavam operando algo que não existia. O monitor cardíaco começou a bipar freneticamente. Minha mente gritava para eu correr, mas meu corpo não respondia. Foi quando percebi, eu também estava vestido com um avental cirúrgico. O cheiro metálico ficou insuportável. Meu coração martelava dentro do peito. A sala pareceu piscar. Por um segundo, vi as paredes queimadas pelo incêndio. Depois, tudo escureceu. O silêncio caiu abruptamente. E então, eu pisquei. O hospital voltou ao normal. O silêncio absoluto. Nenhum monitor ligado. Nenhuma equipe. Apenas eu, parado no centro da sala escura. Minhas mãos tremiam. Olhei para baixo. Meu avental cirúrgico estava limpo. Nenhum sinal do que vi. Engoli seco e dei um passo para trás, sentindo meu coração desacelerar. Mas quando olhei para o vidro da porta, meu reflexo não estava sozinho. Atrás de mim, os cirurgiões ainda estavam lá. E entre eles, eu mesmo.
Minha própria imagem, pálida, vazia. Eu sempre fiz parte daquela equipe. Eu nunca deveria ter saído dali. Se você chegou até aqui, é porque gosta de boas histórias de terror. Então já fortalece com o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Trabalhar em um hospital ensina muita coisa sobre a morte, mas há coisas que nem a medicina pode explicar. Durante meus plantões, vi mais pessoas partirem do que gostaria. Mas nos últimos meses, comecei a notar algo estranho. Antes de cada morte, sempre via a mesma coisa. Uma sombra parada na porta do quarto. No começo, achei que fosse um reflexo, um jogo de luz. Talvez cansaço. Mas a sombra nunca se movia. Nunca entrava, nunca saía. Apenas esperava. E então, o paciente falecia. Achei que era coincidência. Até que comecei a ver isso toda semana. Sempre antes do último suspiro. E agora, não consigo deixar de pensar. Se a sombra está esperando, para quem ela realmente vem? No início, tentei ignorar. Médicos veem coisas quando estão exaustos. Luzes piscam, sombras se alongam nos corredores. A mente prega peças. Mas então comecei a prestar atenção. A sombra sempre aparecia antes de uma morte. Nunca cedo demais. Nunca tarde demais. Apenas minutos antes do monitor cardíaco exalar seu último bip. Perguntei aos enfermeiros, mas ninguém mais parecia notar. Deve ser o cansaço, doutora, disse um deles. Mas a sensação incômoda permaneceu. Então, uma noite, vi a sombra diante do quarto de um paciente que estava melhorando. Ele não deveria morrer, mas morreu. E naquele momento percebi. Isso não era coincidência. Minha respiração travou. Eu estava esperando que, dessa vez, estivesse errada. Mas não estava. O paciente tinha melhorado, os exames estavam estáveis, ele deveria receber alta em poucos dias. Mas então, vi a sombra parada diante da porta. E, minutos depois, ele morreu. Algo dentro de mim quebrou. Isso não era cansaço, não era ilusão, era real. Decidi testar minha teoria. Passei a observar os corredores sempre que um paciente estava em estado grave. E toda vez, sem exceção, a sombra aparecia antes do último suspiro. Não conseguia ignorar mais. Então, resolvi confrontar. Na noite seguinte, quando vi a sombra diante de um quarto, caminhei até ela. Meu coração martelava dentro do peito. Cada passo parecia mais pesado, como se o ar ao redor se tornasse mais denso. Quando cheguei perto, a sombra desapareceu. Olhei para dentro do quarto. O paciente respirava com dificuldade, mas ainda estava vivo. Por um instante, me permiti acreditar que tinha acabado, que eu tinha quebrado o padrão. Mas então, o monitor cardíaco emitiu um som agudo e contínuo. Parada cardíaca. Eu vi a morte chegar e não pude fazer nada. Voltei para meu consultório com as pernas trêmulas. Me sentei, tentando recuperar o fôlego. E então, enquanto passava a mão pelo rosto, um pensamento me atingiu como um choque. Se a sombra aparece sempre antes da morte, e ninguém mais pode vê-la, e se um dia eu a vir diante da minha própria porta? Naquela noite, saí do consultório tarde, os corredores já vazios. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som distante de um monitor cardíaco. Segui pelo corredor, exausta. Então, parei abruptamente. A sombra estava lá. Mas, dessa vez, diante da porta do meu próprio consultório. O pavor tomou conta do meu corpo. Minha respiração ficou curta, meu coração disparou. Fiquei imóvel, incapaz de dar um passo. A sombra continuava ali, esperando. Se era um presságio, significava que minha hora estava próxima. Fechei os olhos, esperando que desaparecesse. Mas, quando os abri, o corredor estava vazio. Talvez eu estivesse imaginando. Talvez fosse apenas o cansaço. Tentei me convencer disso enquanto recolhia minhas coisas. Mas o medo já tinha se instalado em mim. E no fundo, eu sabia. A sombra nunca aparece por acaso. Ela sempre volta. E dessa vez, era para mim. Na manhã seguinte, saí do hospital sentindo o peso da noite anterior. O ar fresco deveria me aliviar, mas a sensação de que algo estava errado não me deixava. Atravessei a rua distraída, e então, ouvi o som de freios gritando no asfalto. O impacto foi instantâneo. Tudo ficou escuro. Quando abri os olhos, estava de volta ao hospital. Mas agora, deitada em uma maca,
cercada por enfermeiros. Ela está reagindo, disse uma voz ao fundo. Eu tentava me mover, mas meu corpo não respondia. Olhei para a porta do quarto. A sombra estava lá. Dessa vez, eu era a paciente, e eu sabia. Esse seria meu último suspiro. E se eu te dissesse que essa ainda não é a pior história? Se prepara, mas antes, já deixa o like, se inscreve e ativa as notificações. Na medicina, aprendemos a lidar com a morte, mas eu descobri que, às vezes, ela nos encara de volta. Sou doutora Isabela Moretti, médica plantonista em um hospital movimentado. Trabalhar com emergências me ensinou que a vida é frágil, mas ultimamente algo me incomoda. No começo, eram coincidências fáceis de ignorar. Pacientes estáveis que pioravam do nada. O número crescente de óbitos no meu turno. Então, percebi o padrão. Todos os pacientes que eu atendo antes do fim do meu plantão morrem naquela mesma noite. Uma sensação estranha começou a crescer em mim. Como se, de alguma forma, eu estivesse deixando algo para trás ao sair do hospital. Algo que não deveria estar lá. Algo que me observa. No começo, tentei ignorar. Coincidências acontecem. Pacientes morrem todos os dias. Mas, noite após noite, o padrão se repetia. Eu segurava a mão de um senhor idoso antes de sair. Ele faleceu horas depois. Uma jovem internada com sintomas leves me olhou fixamente na última consulta. Morreu na madrugada. Meus colegas começaram a notar. Tem sido uma semana estranha, não acha? Perguntou a enfermeira Camila, franzindo a testa enquanto conferia as fichas. Eu ria, fingia que não me afetava, mas no fundo, sentia que algo estava errado, porque toda vez que eu saía, tinha a sensação de que algo estava ficando para trás, ou, pior, me seguindo. Na noite seguinte, decidi testar minha teoria. Anotei os nomes dos pacientes que atendi antes do fim do meu plantão. Na manhã seguinte, conferi os registros de óbito. Todos estavam lá. Cada um deles faleceu poucas horas depois de eu sair. Sem explicação. Sem piora aparente. Meu estômago revirou. Isso não podia ser coincidência. Comecei a prestar mais atenção. As noites pareciam mais longas. Os corredores do hospital mais vazios. E então, os reflexos começaram a me incomodar. Vidros de portas, janelas, espelhos. Às vezes, parecia que algo estava ali, na borda da minha visão. Uma noite, ao terminar um turno exaustivo, passei pelo espelho na ala de cirurgia. Foi rápido, 1 segundo apenas. Algo se moveu. Meu peito apertou. Congelei no lugar. Olhei para o espelho. Havia uma silhueta escura atrás de mim. A forma era alta, imóvel, como se estivesse me observando, mas não tinha rosto. Minha respiração falhou. A visão ficou turva. O reflexo estava ali, mas o corredor atrás de mim estava vazio. Virei bruscamente. Nada. O silêncio parecia mais denso. Meu coração martelava no peito. A sombra que eu vi foi imaginação? Ou aquilo sempre esteve ali, observando? Minha mente gritava para eu sair dali. Mas, ao me afastar, tive a pior sensação de todas. Não estava mais sozinha no hospital. E pela primeira vez, tive certeza de que a morte me olhava de volta. O medo não me deixou dormir naquela noite. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Precisava de provas. Fui até a sala de monitoramento e pedi acesso às câmeras de segurança do hospital. Avancei as gravações das últimas noites, focando nos momentos antes de cada óbito. O que vi fez meu sangue gelar. Minutos antes da morte de cada paciente, uma sombra aparecia atrás deles. Às vezes, um vulto projetado na parede. Outras, um reflexo no vidro. Mas sempre ali, esperando. Sempre antes da morte chegar. Engoli em seco, sentindo o ar faltar. E então, rolei a gravação para a noite anterior. Lá estava eu, na ala de cirurgia. E atrás de mim, a sombra, mais próxima do que antes. Parei a gravação. Meu corpo inteiro tremia. Se a sombra aparecia antes da morte, e agora estava atrás de mim, eu seria a próxima? Minha visão ficou turva. Minhas mãos estavam geladas sobre o teclado. A sombra sempre aparecia antes da morte, e agora estava atrás de mim. Olhei para o reflexo escuro da tela do monitor. Algo estava lá. Virei-me num sobressalto. O escritório estava vazio.
O hospital em silêncio. Mas então, o monitor piscou. A última gravação começou a rodar sozinha. A câmera da ala de cirurgia mostrava eu mesma, parada no corredor. Atrás de mim, a silhueta negra, ainda mais próxima. O vídeo congelou. Um som ecoou na sala. A respiração bem atrás de mim. Se essa história já te deixou arrepiado, imagina o que vem a seguir. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.